Olá, criminalistas, estudantes e curiosos do direito. Esse é o primeiro episódio do podcast Além do Código, um podcast que está sendo encabeçado pela Comissão de Estudos Jurídicos da Abracrim Pernambuco, da qual eu sou presidente. E eu estou aqui com algumas das membros da nossa comissão, todas advogadas criminalistas, atuantes realmente militantes do dia a dia da advocacia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem polêmico, mas não achem que vai ser só hoje, porque a proposta é que esse podcast sempre traga assuntos que estão em alta e que trazem discussões no mundo do direito. Hoje eu estou com Carol Rego Barros, com Priscila Alves. As duas vão se apresentar um pouquinho, mas vocês vão conhecer as nossas outras membros à medida que os episódios forem saindo. E já já a gente entra no nosso tema quente do momento. Carol. Boa noite, olá, tudo bom? Meu nome é Carol Rego Barros, eu sou advogada criminalista há 15 anos, integrante da Comissão de Estudos Jurídicos da Abracrim, e vamos nesse podcast, além do código, tratar da prática criminal efetivamente, né? Com todas as discussões que a gente vai vendo no nosso dia a dia para contribuir com os criminalistas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo. Esse é o nosso podcast Além do Código, que é uma iniciativa da nossa Comissão de Estudos Jurídicos. Eu me chamo Priscila Alves, estou vice-presidente da comissão, sou advogada criminalista há cerca de 9 anos e nossa primeira convidada, também membro da nossa comissão, é a doutora Amanda Florentino, que vai tratar sobre julgamento com perspectiva de gênero. E para começar, doutora Amanda, o que é perspectiva de gênero? Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite em nome da nossa presidente, Amanda Barbalho. Fico muito lisonjeada em estar participando, não só da comissão, mas desse primeiro debate. Um debate que é extremamente relevante nos dias de hoje. Quando a gente vem falar sobre perspectiva de gênero, e quando a gente vem falar sobre julgamento sobre perspectiva de gênero, é algo que ainda, infelizmente, assusta a advocacia. A gente vê, as pessoas estão criando barreiras quando a gente fala o nome gênero, e quando a gente fala sobre utilizar o protocolo de perspectiva de gênero, a advocacia, além dos outros pares do nosso judiciário, eles vêm criando barreiras, achando que é coisa de outro mundo, ou achando que a gente está lutando para que os homens sejam condenados em determinados casos, seja em crimes sexuais, seja em violência de gênero, ou seja até mesmo em outras áreas do direito. E não é nada disso. Hoje, quando a gente fala de perspectiva de gênero, digamos que uma reparação histórica por todo o machismo estrutural que acontece dentro do nosso judiciário. A gente vem de uma sociedade que ela majoritariamente ela é machista. Nós estamos quebrando os paradigmas, nós estamos quebrando os problemas em discutir sobre essa temática, mas infelizmente a gente ainda tem sim uma sociedade machista. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer, tipo, antigamente, né? Quando iríamos julgar, quando iríamos trabalhar nos processos, o que era denotado ali era o poder daquele homem que ele detinha, a fala daquele homem. Então, a gente precisou que fosse celebrado um protocolo, uma recepcionalidade, uma análise do CNJ para que a gente pudesse fazer uma reparação histórica dentro do judiciário. Porque reparação histórica, quando a gente fala na sociedade, a gente já vem tendo vários tipos de reparação histórica. Mas as mulheres hoje já podem votar. Há quantos anos atrás? Eu acho que tem um Reels que fala, circula muito nas redes sociais, que é na época da minha avó, a minha avó não podia. Aí trazia sobre o que é que ela não podia. A mulher não poderia escolher com quem é que ela ia casar. São coisas básicas. E essa evolução dos direitos das mulheres, historicamente, já está sendo reparado. Ainda falta muito, mas já está sendo reparado. E a gente precisava de um outro passo extremamente importante, que era essa reparação dentro do judiciário. Porque a mulher, muitas vezes, ela é criticada simplesmente pelo fato de pedir o auxílio do judiciário. Até aqui a gente não pode mais resolver, enquanto homem e mulher, enquanto filho, enquanto pessoa. Então, nós vamos precisar do judiciário. E, mais uma vez, a mulher era condenada, era apontada o dedo. Então, o protocolo, a perspectiva de gênero, hoje, eu posso dizer de uma forma mais geral, para que todo mundo possa compreender, até as pessoas que não são, porque a ideia do podcast também é essa, a gente quebrar as barreiras entre a sociedade e o mundo jurídico. Porque quando a gente vai
muitas vezes falar sobre qualquer temática, as pessoas não são do direito, mas eu não entendo juridiquês. E hoje a gente tem essa intenção também de trazer temáticas que todo mundo consiga entender. Então, trazendo de uma forma mais abrangente, para que todo mundo entenda, é reparação histórica dentro do judiciário para tratar as mulheres com igualdade. Não é para tratar a mulher de uma forma superior, é para tratar a mulher com igualdade. Eu posso, dizer e até trazer um questionamento aqui, Amanda, ainda sobre esse tema, porque quando a gente fala em reparação histórica, pode haver uma certa interpretação no sentido de que, então é uma vingança pelos anos de machismo e agora o judiciário ele vai para fazer essa reparação como se fosse uma compensação, agora valorizar mais a palavra da vítima, é preciso ter essa cautela para essa interpretação. Porque, assim, quando a gente fala em perspectiva de gênero, e aí você usou uma palavra interessante, tratar de maneira igual. Quando a gente está na faculdade de Direito, uma das primeiras lições que a gente aprende é que o princípio da igualdade não é tratar todo mundo de forma igual, mas sim tratar os desiguais de forma desigual para que eles se tornem iguais. Então, se eu tenho alguém que está aqui para baixo e alguém que está aqui em cima, para eu ter alguma igualdade, eu vou realmente ter que trazer mais proteção para essa pessoa que está mais vulnerável, até que ela atinja o mesmo patamar. Então, a ideia da perspectiva de gênero, né? E aí eu vou passar a palavra para você novamente, mas ela circula muito mais por esse espaço da gente conseguir olhar onde estão as desigualdades. Quais eram os aspectos que o judiciário não enxergavam quando a mulher chegava para falar, que hoje enxerga? Por exemplo, um pedido de pensão alimentícia, né? A mulher ela vai pedir uma pensão e aí sempre tem aquele argumento de que, mas ela quer usar esse dinheiro para o benefício próprio, ela não quer usar esse dinheiro para o filho, ela não está gastando só com o meu filho. E quando o judiciário pegar essa demanda, ele olhar para a demanda, não mais só com o olhar de que, essa é a fala dele, essa é a fala dela, mas entender o que está por trás socialmente da fala dela. Então, existe uma perspectiva de gênero, é o olhar como o gênero interfere naquele pleito. Por que geralmente são as mulheres pedindo pensão alimentícia? Porque que as mulheres que estão com as crianças em casa. Por quê? Os homens fazem o filho e depois saem de casa e não tem essa responsabilidade. Então, o julgamento ele tem que partir desse olhar. Não só, ela está pedindo pensão porque sobrou para ela, tá com essa criança dentro de casa. Será que assim ela consegue trabalhar e fazer o dinheiro dela? Se ela não consegue, ela precisa mais dele. Então, tudo isso é perspectiva de gênero, né? E aí eu passo a palavra, Amandinha, para você de novo, para situar um pouco melhor nesse ponto, assim, dessa ideia de que não é meramente uma reparação de dano, mas, de fato, um olhar diferente para as demandas no judiciário. E é importante quando você fala até na situação se seria uma questão de vingança, porque há algumas pessoas dentro, principalmente do direito penal, trazem a utilização do aspecto do julgamento, do protocolo, como uma forma de vingança. E não é. É poder conseguir olhar para aquela mulher com todas as nuances que ele tem no dia a dia e principalmente com todas as nuances que a gente tem na fala da mulher. Porque a mulher, eu posso dizer que ela era um termo, ela sempre foi um personagem extremamente principal dentro dos processos, mas era um personagem invisível. E trazer o protocolo, a análise de gênero daquela mulher, ela traz uma visibilidade. Ela era invisível, e a partir do momento que a gente fala sobre gênero e utilização da análise daquele gênero dentro dos processos, é como vamos dar voz àquele personagem que era invisível e conseguir ouvir aquele personagem que era invisível. Porque, veja, você trouxe até um exemplo muito clássico do protocolo, que é ali nas varas de família. Hoje, a gente já tem nas varas de família uma aplicação muito consolidada. Porque, por mais que não existisse o nome protocolo ou de gênero, ou julgamento de perspectiva de gênero, as mudanças que a sociedade começaram a passar, óbvio que existem ali suas excepcionalidades, mas a grande maioria das varas de violência de família precisaram acompanhar, porque a gente estava tratando de mulheres que precisavam falar, de mulheres que precisavam ser ouvidas, para que tivesse um julgamento, pelo menos digno e nem para a mulher naquele caso. É para criança. Então, assim, nesse caso, já é algo até mais consolidado. Vou trazer em todas as análises, em todas as varas, em todas as áreas, a gente vai ter excepcionalidades, que vai ter magistrados, vai ter promotores que
não estão nem aí pro protocolo de Nem gênero. conhecem. Que nem Nem conhecem. conhecem. E eles não têm conhecem, vergonha não. de dizer que não conhecem. E quando a gente fala eles, independente de gênero, gênero nesse aqui, caso. Porque nesse caso, a gente também tem magistradas e também tem, como Sim. temos advogadas, que não utilizam o protocolo. Pelo contrário, ele pisoteia no protocolo e ainda ri da cara da sociedade, infelizmente. Mas, quando a gente fala no de família, que é muito comum, a gente utilizar o protocolo e a análise de perspectiva de gênero é no todo. Essa análise de ouvir a mulher e de conseguir dar voz e visibilizar aquela mulher é em todas as análises, em todas as áreas. Na área trabalhista, digamos que daqui a 10, 20 anos atrás, uma mulher colocasse na justiça um empresário super poderoso. Vocês acham que teriam a mesma análise do judiciário entre a fala de uma mulher hipossuficiente, muitas vezes, em relação àquele homem que é poderoso, que muitas vezes sabe falar, sabe se portar, porque até o nervosismo faz com que a mulher gagueje, faz com que a mulher fique tensa na hora de falar, porque assim, pra gente que é da área do direito, é mais um processo, por mais que a gente se doe da mesma forma para cada um, mas aquele processo não é o processo da nossa vida. E muitas vezes, aquele único processo daquela pessoa, daquela mulher, ou também daquele homem, é o processo da vida daquela pessoa. Então, o olhar para eles naquele processo é diferente. O nervosismo é diferente. Então, antigamente, a gente não teria essa análise. E essa análise, essa perspectiva de conseguir olhar a mulher é no todo, não é só no criminal. Óbvio que no criminal a gente tem uma nuance maior de falas como essas de é apenas uma forma de se vingar pelo machismo. E não é. Tanto que a gente tem aí, hoje, uma possibilidade da misoginia, de hoje a gente ter falas discriminatórias contra o gênero mulher que vão ser possivelmente penalizadas. Isso não é mais cabível. O mundo mudou e o jogo também mudou. E o protocolo, ele traz essa mudança justamente no jogo. É interessante isso, porque a gente sabe que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana em razão de termos muitos julgamentos que são discrepantes com antes mesmo de existir o protocolo, mas já trazia esse viés de ela deu causa, a roupa era curta. O caso da Márcia Barbosa, que é da Paraíba, que foi um dos precursores para essa condenação, é justamente porque ela, uma jovem preta, de comunidade, que sai do seu interior, vai até o encontro de um político, esse é um político muito conhecido na Paraíba, e aí ele comete, enfim, uma série de crimes sexuais e até que ela é assassinada, ele é condenado, essa condenação ela é extinta porque ele sequer veio a executar essa pena porque ele faleceu. E aí, nesse julgamento, ela foi revitimizada de todas as formas, e é o que a gente encontra no dia a dia. A gente chega no julgamento mas ela tava usando uma roupa, tava fazendo o quê com aquela roupa naquele horário na rua? Então, esse viés de, não, eu posso usar o que eu quiser e mesmo assim eu não tenho, ninguém tem o direito de me violar, de violar os meus direitos personalíssimos. É interessante que a gente fala assim, o Brasil, ele foi condenado pela Corte Interamericana. Não foi só esse caso. Diversos. A gente teve a Lei Maria da Penha, que é uma das principais. O Brasil, assim, quando a gente fala sobre isso, não tem como falar sobre política. Mas não vamos dizer que foi criada a Lei Maria da Penha em benefício de gênero, porque é um país bonzinho, não. Foi porque precisava dar uma resposta por tudo que aconteceu com Maria da Penha, né? Só que não é só esse caso. Maria da Penha é super conhecida por uma luta que, enfim, eu já acredito, sim, vai ter um outro episódio só para falar sobre isso. E ela merece um episódio, muito. é uma lei que merece, sim. E ela nunca pode ficar caindo em desuso, por mais que a gente converse muito, ela precisa estar sempre em evidência. Mas a gente tem outros, como Mariana Ferrer. Sim. Mariana Ferrer passou por uma situação constrangedora para quem estava assistindo, imagina para quem estava lá. Ela foi revitimizada, e esse nome de revitimização é algo extremamente delicado também quando a gente vai para o judiciário. Eu estou em um grupo de advogados, não vou citar o que seria ali, com o que é que eu estou fazendo no grupo, porque ficaria indelicado. Mas que falaram lá no grupo sobre um evento que iria falar sobre revitimização. E aí um colega advogado, um pouco mais de idade,
Ele comentou assim: a partir de quando nós vamos começar a conversar e a falar sobre revitimização do homem, né? Isso, assim, são falas que a gente. São muitas camadas, porque não é só o machismo. Porque eu falo muito em sala de aula, quando a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, porque ela chama atenção. Nem todo mundo concorda. E tudo bem você não concordar. Mas se a lei ela existe, você tem que aplicar. Se existe, se tem medida protetiva, enfim, várias outras coisas, existe, você precisa aplicar. Se você concorda ou não, a gente tem um Estado democrático, cada um tem um livre-arbítrio. Você só não tem o direito de revitimizar a mulher, de xingar a mulher, de apontar o dedo para a mulher. Isso que você não, independente da sua crença. E aí, quando eu falo sobre essa possibilidade de camadas, a gente precisa desconstruir. Não adianta a gente ter 5, 6, 7, 8, 9 leis, porque a gente tem o protocolo, a gente tem a Lei Mariana Ferrer, a gente tem a Carolina Dickmann, que fala sobre a questão de divulgação de imagem íntimas das mulheres. A gente precisou ter uma lei para dizer, olha, tu não pode divulgar imagens íntimas de tua companheira e tua ex-companheira. Veja, a gente não precisou ter uma lei para dizer que as mulheres não podiam fazer isso com os homens. Por quê? Pode acontecer? Pode, mas é uma minoria. É tão pequeno que não precisa ter uma lei. E tantas outras leis que existem para proteção da dignidade, do básico. A mulher tem o direito de viver. Nós temos leis para isso. Mas antes disso, não adianta a gente fazer milhões de leis se a gente não trabalhar no básico, que é a educação. É desconstruir a nossa sociedade de estereótipos, de marcar a mulher por violência, de falas extremamente machistas. E aqui, não sei se eu posso, mas eu vou até citar. Nós temos o que está extremamente em evidência nas redes sociais, que é um perfil do Café com Teu Pai, que dá náusea você conseguir. E quando você fala sobre isso, ele diz que é porque você não... No meu caso, por exemplo, eu sou uma mulher solteira e que tem uma filha e que vive minha vida. Ele citaria, por exemplo, que eu não aceito as falas dele porque eu sou solteira. Porque, tecnicamente, ele sempre revitimiza a mulher que critica. A Anitta, por exemplo, falou sobre ele. Os fãs de Anitta, que são muitos, criaram uma possibilidade de derrubar o perfil dele. E aí ele disse, eu laço também lá em Anitta. Por conta de quando diz, ela fala isso, mas ela dança. Ela é uma artista. E aí, enfim, quando a gente fala sobre esse tipo de crenças, a gente não adianta de nada. A gente tem protocolo, pode criar quantos for, se a gente não desconstruir a nossa sociedade. Deixa eu puxar uma polêmica aqui, que faz parte do nosso tema, né? A gente tem explicado aqui para os ouvintes o que é o protocolo, o que é a perspectiva de gênero e o quanto ele é necessário dentro dos nossos processos hoje. Mas, a partir do momento que a gente para de olhar só para a vítima e a gente vai olhar para o réu, o acusado, claro, entendam todos e todas, que a gente não precisa que o agressor, o acusado, seja um homem, tá? Tanto a Lei Maria da Penha quanto o Código Penal e nossa legislação de maneira geral permite que o agressor de uma mulher seja outra mulher. Sim, né? eu já tive Então, casos, inclusive, de relações homoafetivas e ou até que familiar. o estereótipo era diferente. A pessoa que tinha mais delicadeza era quem batia. E a que era mais robusta era que sofria violência. E as pessoas, não, mas como pode? E podia. E pode. E, infelizmente, a gente tem esse olhar de preconceito. Pois é. Mas assim, aí vem o ponto aqui, né, Amanda, que eu quero que você fale um pouquinho pra gente. A partir do momento que nós, como advogadas, e poderíamos ser advogados, não iria importar, estamos num lugar de defender o agressor ou a agressora de um crime de estupro, de um crime de lesão corporal, de uma tentativa de feminicídio, ou até de um feminicídio propriamente dito. Como que a gente lida como advogado do lado acusado, do lado que praticou o crime, com o protocolo de perspectiva de gênero? Como é que a gente faz isso para defender esse homem, esse agressor, agressora, sem revitimizar? Isso é possível? O que é que o protocolo traz sobre isso? Nós, advogados, estamos em risco quando a gente vai fazer essa defesa? O que é que a gente tem aí de panorama nesse cenário? Ai, são tantas coisas para falar sobre a sua fala, igualmente. O primeiro cenário é que, assim, na minha prática, eu trago que o protocolo, até quando eu aplicar o protocolo na defesa de um acusado, é muito mais benéfico para ele do que não aplicar. Porque, veja, em crimes sexuais,
exemplo, que é o foco, mas em crimes sexuais. A gente já entra, quando a gente está atuando para o homem ali, para o possível acusado, a gente já entra perdendo. A gente já entra na sala e eu não vou falar nem em fase de inquérito policial, pré-processual. Falando processo, em uma audiência, por exemplo. A gente já entra na sala perdendo. Aquele homem, ele já tem um olhar de um abusador. Porque existem falsas acusações, existem casos que não quer dizer que não teve, mas que há a possibilidade de absorção por questões processuais, existem. Mas a gente também tem aquela cultura que já pisou lá, já vai responder por um processo, então ele já é um culpado. A sociedade em si, ela culpa antes mesmo de uma sentença, né? Então, quando a gente já entra perdendo. E a gente fala muito sobre paridade de armas dentro do processo penal, mas que não existe essa paridade de armas. Então, até para a produção de provas de uma defesa de um possível acusado, é muito difícil. E aí, via de regra, quando a gente vai formular as perguntas, por exemplo, da vítima, quando a gente não aplica o protocolo de perspectiva, a mulher, ela já chega lá muito... Como é que eu posso dizer? Ela já chega lá com um senso de proteção. Barreiras. As barreiras são tantas que ela cria que ela lhe vê como inimigo. E o advogado, ele não é inimigo. Ele está lá trabalhando tanto quanto o juiz que vai julgar aquela causa. Então, o primeiro cenário, quando você muda isso, a gente já consegue ganhar. Por quê quando a gente consegue ganhar? Muitas vezes, quando você não aplica o protocolo, você não consegue formular as perguntas ou não consegue as respostas que você queria para o seu processo. Porque aquela mulher lhe vê como a sua inimiga. Ela lhe vê tanto como vê ele. É como se fosse uma pessoa só. Não existe aquela diferença entre o advogado, se a mulher, pior ainda. E aí, trazendo como exemplo, a gente foi para um processo, foi para uma audiência, eu, Arthur e Giovanni. E aí os meninos tinham pegado esse processo, era dos meninos, e os meninos, olha, era um abuso contra a filha, a própria filha, e 2 sobrinhas. Os processos eram partidos, cada um tinha um processo, a gente foi para dar sobrinha. E os meninos ficaram, olha, a gente tem receio. Eles se prepararam tanto. E eu achei isso lindo. Porque a gente vê 2 homens se preparando e tendo cuidado com as perguntas que eu fazia. Eles fizeram as perguntas, mandaram para mim. A gente tá observando o protocolo, tá tudo certo. Como vai ser a regra de perguntas? Quem pergunta testemunha. Eu achei isso, assim, incrível. É esse tipo de sociedade de advocacia, de nova geração de advocacia, que a gente quer construir. Porque a gente consegue ter uma conversa entre as partes ali. Poderia, nesse caso, não existia assistente de acusação, mas poderia ter. Ia fluir muito melhor a produção de prova. E aí, quando a gente chegou no fórum, tava a família inteira. A família inteira. E a gente chegou, falou que eram os advogados de fulaninho e tal, e que nós já estávamos já. E fulaninho e tal estava preso, ia fazer online. E aí, uma delas escutou que a gente estava no advogado. E a gente foi pro corredor. Minha gente, chamaram a gente de tudo. Como é que uma mulher, tinha uma mulher e 2 homens, Primeira coisa. como é que uma mulher defende um bandido desse? E os meninos, eu lá, por ela, bem calma, e os meninos, e aí, a gente fica aqui? Eu disse, não, a gente vai ficar aqui. Uma delas vai soltar algo, ou que vai apaziguar, ou vai soltar um fogo, e a gente vai precisar ali de intervenção no judiciário. E aí, uma delas saiu de lá e fez, chegou lá. Vocês são os advogados de fulaninho? Eu disse, somos, tudo bom, bom dia. Bem calma, assim, porque eu não estava ali para brigar com ninguém, não. Eu estava ali para fazer o meu trabalho. Aí, o bom dia e a calma ali, porque ela falou gritando, e eu, tudo bem, bom dia, somos advogados. Já deu o primeiro, ela, não, bom dia, tudo bom, eu só queria saber quem foi que pagou. Eu disse, veja, a gente não tem como, não precisa responder, mas deixa eu dizer uma coisa, pode ficar calma. Fique calma, que a gente não tá aqui para dizer que ele é inocente, ou que ele é um santo, ou que ele é a pessoa melhor do mundo. E jamais a gente vai ridicularizar ou fazer perguntas que vocês se sintam desconfortáveis. Isso foi antes de começar a audiência. A gente já deu o primeiro ganho. Isso é protocolo já, minha gente. Em outras palavras, eu diria que é educação, porque antes de protocolo, eu já aplicaria isso, que é o básico de qualquer pessoa. Minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a ter essa empatia. Nem todo mundo tem. A educação constrange. A educação. Então, assim, a gente já começou diferente. E quando a gente entrou, que eu comecei a aplicar o protocolo, eu consegui fazer todas as perguntas que eu desejava.
Se eu chegasse naquele corredor e disser, eu não tenho por que ele explicar e falar tão alto quanto ela, eu não ia conseguir fazer nenhuma pergunta. Porque eu já vi em situações em que a mulher nem olhava pra cara do advogado. Ela fazia assim, eu tenho que responder ele, sério, eu sou obrigada. E aí tinha que ter o promotor ali, muitas vezes, quando tem assistente de acusação às vezes prepara antes. Mas quando o protocolo ele vem para ser aplicado, a gente consegue trazer muito mais benefícios, diferente do que as pessoas imaginam. Mas a gente também tem uma fase pré para poder conseguir fazer isso, tá, Amandinha? Eu preparo os meus clientes para a minha utilização do protocolo. Por quê? Eu preciso dizer a ele o que é o protocolo. Eu preciso. E isso não é um dia para a noite, não. Muitas vezes são meses em que eu preciso, porque sim. A gente sabe que ainda existem homens que chegam lá e dizem assim, mas aquela mulher e diz os piores nomes que você imagina. E você vai educar aquele homem. Se você quer continuar que eu lhe defenda, algumas coisas precisam mudar. A partir de agora, a forma como você trata a vítima. Mesmo que ela esteja mentindo, porque a grande maioria fala que ela está mentindo. Mesmo que ela esteja mentindo, a forma e o olhar que você vai tratar aquela mulher é diferente. Então, eu começo a aplicar o protocolo desde antes, quando eu começo a educar o meu cliente de uma forma. E eu já tive casos em que era uma acusação falsa. E quando foi no final de toda esse projeto, foi 1 ano trabalhar com aquele homem, praticamente. E ele chegou a dizer, eu vou acusar ela de tudo. No final, quem vai ver é ela. No final, quando saiu a sentença, ele disse assim, doutora Amanda, não quero não processar, não. Não vou não fazer denunciação caluniosa, não. Sabe por quê? É minha paz. Deixa isso pra lá. Então, eu percebi ali que eu apliquei no momento certo, na forma certa. E eu não tô dizendo que ele está certo, não. O correto era ele ter realmente denunciado ela. Porque eu acho que uma mulher que mente, as outras todas não podem pagar por essa mulher que mente. Macula nossa defesa no caso que precisa de verdade. E Exato. endossa o discurso que muitas vezes é utilizado contra É. a Exato. perspectiva de gênero. Mas em todos os meus processos, e eu atuo majoritariamente em crimes sexuais e em violência doméstica, eu tenho 2 processos, que são... Eu tenho 2 que são falsa acusação, que no final a gente viu realmente existiram outras absorções por falta de provas, mas que foi realmente observado que existe uma falsa acusação naquela fala pelas provas manipuladas. Eu tenho 2. E um tá se encaminhando para denunciar a mulher e esse outro ele não quis. Não quis. Ele quis a paz dele naquele momento, coisa que ela não quis quando fez aquilo. Então, vai depender ali do que a gente quer. Mas quando o homem ele senta para me contratar, a primeira coisa que eu pergunto, o que é que você quer do meu trabalho? Porque, se for o caso, a gente tem dentro do processo penal uma ilusão de que o trabalho bem feito é quando é a absorção. E não é. Tem processos que chegam pra gente perdidos. Em crimes sexuais. É muito comum o processo chegar pra gente completamente perdido. Então, a gente precisa ensinar também um pouquinho de direito O que é êxito, penal né? do que é êxito. Então, a redução, trabalhar dentro de dosimetria, de confissão, de desconstrução, tudo isso faz parte de utilização do protocolo de perspectiva de gênero, de êxito processual para o advogado. Então, hoje eu não consigo dizer que o protocolo nunca me trouxe benefício. Pelo contrário. Quando, Amanda, porque você atua, e aí eu preparo o meu cliente naquele sentido, que eu disse assim, olha, não acho que eu estou defendendo a mulher, porque eu já tive casos, lá no início, quando eu comecei conheci o protocolo, comecei a aplicar, que você está protegendo ela, você é minha advogada, não é advogada dela. E aí eu comecei a ter essa ideia, olha, antes de aplicar, eu preciso conversar, explicar o protocolo, explicar a importância de aplicar o protocolo para as nossas teses, para as teses que a gente está arguindo, e mostrar que eu não sou inimiga dele, nem sou inimiga dela. Eu tô aplicando ali. Hoje é uma obrigação. Hoje é uma obrigação. Anteriormente, quando eu iniciei, não era uma obrigação. Então, hoje eu tenho muito mais êxito. E o próprio homem percebe isso. Porque muitas vezes o processo, quando vem pra gente, às vezes acontece que já teve uma audiência, aí foi aquele negócio. E quando a gente vê e utiliza o protocolo, a audiência ela é diferente, a gente tem perguntas, consegue ter um trono melhor. Ele mesmo, já tive clientes que compararam. Eu tava, nesse caso em específico que ele comparou, ele tava com a defensoria. Era um homem mais velho. Então, assim, teve muitas brigas ali no momento da audiência. Ele disse, não funcionou daquela forma e talvez trouxe aquela leveza. Então, trazer o protocolo, de fato, é muito importante. E aí, até dando continuidade à tua pergunta,
Tu fala sobre se nós, advogados, estamos Em risco. em risco. Estamos em risco aqueles que não aplicam. Porque hoje a gente sabe que cabe indenização para os advogados, além de denunciar o TED, mas cabe indenização e denúncias ao TED ao advogado que ele passa do limite da defesa técnica. O que é que quer dizer isso? Nós temos o protocolo que serve ali, que hoje eu digo que é um manual obrigatório do advogado, seja qual for a área que ele esteja tocando. No criminal, principalmente. Em temas sensíveis do direito penal, mas ainda mais. Mas ele precisa saber, eu vou trabalhar de forma técnica, mas eu só posso ir até ali. Eu tenho um processo em que o advogado ele copiava e colava as mensagens do agressor na petição. E veja, ela não é obrigada, a vítima ela não é obrigada a ler. Em determinados momentos, em algumas petições, no início, quando isso começou, eu tentava não passar, porque é o direito da mulher, o processo, tecnicamente, eles correm em segredo de justiça. Eu estou representando aquela pessoa, ela tem o direito de dizer, eu quero ler o processo. E existem algumas mulheres, algumas vítimas, que elas não têm ainda a possibilidade emocional de ler, porque elas estão extremamente vulneráveis. Então, eu faço um filtro do que eu passo para aquela mulher. Só que chega um momento que eu não posso mais fazer filtro. Eu preciso mandar a petição para que ela leia. E essa mulher, assim, era uma coisa assim que eu já tinha conversado. Era um advogado, não era um advogado amigo, nem conhecido, mas pelo teor eu precisei. Eu disse, vou entrar em contato com esse advogado. Peguei o número do CNA. Fui lá no CNA, peguei o número dele. Aí falei, fulaninha, eu podia falar com o senhor, não sei o que, eu vou ligar. Olha, não tá legal, porque o senhor fica copiando. Isso aí tá revitimizando a mulher, não sei o que. Ela fez, eu estou fazendo o meu trabalho, faço o seu. Eu, tudo bem. Tá certo. Você tá fazendo o seu, eu tô fazendo o meu. Eu tô ligando, fazendo uma ligação de cortesia, porque eu acho que você denunciar, você atuar contra um colega, você tem que estar com muito tempo livre. Porque realmente acho que a gente já tem problemas mais na advocacia. Mas assim, eu fiz a ligação de cortesia, que eu queria que se fosse o contrário, porque veja, o meu pensamento pode ser diferente do seu. E quando você falar comigo, Carol, eu vou dizer, realmente, Carol, ela acendeu uma luzinha ali, pode melhorar. E eu pensei nisso. Quando ele disse, não, tudo bem, então pode continuar. Ele agora responde um processo onde ela faz um pedido de danos morais de 120 mil. Eu queria pegar esse gancho de Amanda, de que, assim, bem respondido, né? Do quanto é importante a gente utilizar o protocolo, esteja a gente defendendo a vítima, esteja a gente defendendo o agressor. E aí eu queria pedir para que Priscila e Carol, Amanda trouxe vários exemplos de processos, e aí eu queria que vocês trouxessem um caso, assim, obviamente com as devidas cautelas de não identificar as partes, mas um caso em que vocês aplicaram o protocolo e vocês conseguiram um êxito mais fácil no processo em virtude do protocolo. Eu queria que vocês pudessem trazer isso aqui para a mesa, que eu acho que vai ser bem enriquecedor. Vai ser bom e vai ser bom. Interessante pegar o gancho do advogado que está dizendo que faz o trabalho dele, né? E a gente pode muito bem fazer o trabalho da gente, mesmo defendendo os agressores, né? E os acusados de abuso. Uma prática muito comum lá no escritório é a gente utilizar e se atentar estritamente à questão dos fatos, né? A gente tem uma conduta de desconstituir fatos e não desqualificar a vítima. Então, isso é uma das coisas mais importantes, acredito eu, na defesa de homens ou pessoas que são imputadas como agressores, né? E como abusadores. A gente tem a palavra da vítima e a gente precisa ter esse olhar que a palavra da vítima vai ter, sim, um valor maior e ela tem que ter um valor maior, independente do lado que a gente está atuando. E a gente precisa trabalhar tecnicamente ali ao redor, buscando provas de corroboração, desconstituindo a fiabilidade da prova, ali para a gente conseguir dar para o fato, de forma técnica, ali a dúvida que seria necessária para uma absolvição, que foi que nem você falou, há casos em que há absolvição por falta de provas, e não necessariamente porque foi dito que é uma falsa acusação, não é verdade? A mulher, ela está no direito dela de ir em busca da justiça, em busca do que ela acha que vai ter ali uma reparação. E o processo penal, especificamente, existe justamente
para a gente fazer essas ponderações do que é que tem das provas e aplicar o protocolo e ter essa questão da perspectiva de gênero é muito importante. Do lado, eu atuo muito também em defesa de homens, né? Se atentar às provas do processo e fazer essa defesa direcionada, ela, em muitos casos, dá certo, porque a gente quebra exatamente essa defesa que a mulher tem, né? A gente tá lá, elas olham mesmo pra gente como vilãs da história. Às vezes a mulher tá defendendo um homem, isso é um absurdo, né? Muitas vezes o homem vem atrás de uma mulher para defendê-lo, justamente já para causar esse impacto, né? E quando a gente tá ali, olha, muitas vezes eu digo, olha, a gente tá aqui para fazer o nosso trabalho, a gente tá aqui para se atentar aos fatos. Se ficar provado aqui que os fatos são verdadeiros, né, ou que há provas suficientes para se haver uma condenação, haverá. Eu estou aqui para conseguir com que tudo saia da forma mais técnica possível, mais adequada possível, sem jamais questionar a mulher. Eu acho que isso é importantíssimo, tanto nas nossas petições. Eu já tive um caso do lado de cá, né, que eu estava advogando para a mulher e o advogado do outro lado, minha Nossa Senhora, assim, eu fiquei. Aí eu solicitei a aplicação até para que fosse excluída a petição dos autos do processo, né? Que ele fosse notificado, enfim, a gente teve uma posição favorável nesse sentido, que eu vejo que o judiciário ele ainda tem muito a evoluir nessa questão da aplicação da perspectiva, mas ele está cada dia mais atento. E isso tem muito a ver com o nosso trabalho enquanto advogada, né? Está lá sempre solicitando, sempre pedindo para poder seguir adiante. E doutora Priscila? É interessante falar sobre perspectiva de gênero, porque a gente tem um processo de ruptura com uma questão social, cultural. Então, a gente vem de uma figura humana que é diminuída desde os primórdios, e aí a gente está nessa busca de reconstrução, de mudança de pensamento social. E quando eu comecei a advogar, eu estou trazendo esse gancho porque o primeiro impacto foi meu pai virar para mim e dizer assim: eu não criei filha para ser advogada de bandido. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque o meu pai me admira demais. Inclusive, hoje em dia, assim, a gente tem muitos diálogos profundos. Meu pai é professor, meu pai é filósofo. E ele tem essa... Ele é uma pessoa culta, no meu ponto de vista, e essa fala dele é uma fala machista. Mas muitas vezes, e eu falo, é um problema social, cultural, por quê? Porque muitas pessoas não se enxergam na posição de machistas. E esse é o problema. Porque como é que você desconstrói um pensamento que não é aceito como tal por aquela pessoa que precisa mudar? Então, essa é a primeira situação. E aí, dentro da perspectiva de processualística, eu tento sempre trazer o protocolo, mesmo nas ações que o escritório recebe que não sejam de âmbito penal. Mas, em matéria criminal, eu fiz uma audiência, acho que há pouco mais de um ano, na Vara de Violência Doméstica de Olinda, e o acusado, ele tinha uma fala muito hostil, muito hostil, muito hostil, e a gente já tinha feito uma ressalva, excelência, pela ordem. Gostaríamos de pedir mais uma vez que seja aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, para que seja advertido o acusado que a fala está ferindo o direito da mulher. E aí, na segunda vez, o representante do parquê, na época, ele foi enérgico demais. E engraçado que quando a mulher fala, ainda tem um impacto muito menos assertivo que quando o homem se exalta. Isso é chocante para mim. Será que é preciso que ainda tenhamos a necessidade da força para que algo que deveria ser natural já fosse aplicado? Então, essa situação me deixou bastante constrangida, porque a gente já havia pedido mais de uma vez a aplicação e, enfim, Ignorada, né? De um certo modo, ela não foi respeitada como a lei determina. E aí, quando o Ministério Público veio a pedir, já num tom enérgico e muito mais... como é que eu posso dizer? Incisivo. Incisivo, não, mas não é incisivo, é naquela agressividade da palavra, quando a gente perde o tom, quando a gente fala alto. A gente não precisa disso.
Porque não é porque somos advogadas, mulheres, de âmbito criminal, que a gente precisa subir. Não, a gente não precisa subir o tom. O tom tem que ser o mesmo, a gente tem que ser ouvida. Então, até para que nossa atuação seja, de fato, respeitada, eu preciso que o protocolo seja dito aqui, em baixo tom, porque ele já é um grito na sociedade. E uma outra situação, eu não advogo na área trabalhista, não gosto, não é a matéria, mas enfim, o rito processual mesmo não é algo que me interessa, mas a gente faz com parceria. Eu tenho mandar um beijo para minha sócia parceira, Michele Delpino, maravilhosa. E nós estávamos numa audiência trabalhista, e aí a magistrada, nós pedimos que fosse utilizado o protocolo, era uma situação de caráter de trabalho, numa relação de emprego, mas que tinha um assédio sexual. E estava se instaurando dentro do processo, já enquanto petição, naquela questão documental, um tom que estava ferindo o direito da mulher. A gente já tinha pedido na petição o protocolo e não foi, nós avocamos e não foi concedido. Foi simplesmente, aí eu digo, ignorado. E aí, na audiência, nós pedimos e a magistrada perguntou assim, mas ela é trans? E aquilo me assustou, porque a doutora Amanda vai saber falar com mais propriedade, mas a gente sabe que existe um banco nacional de decisões que devem ser pesquisadas pelos magistrados, que devem ser utilizadas obrigatoriamente. E eles não conhecem. Então, para mim, aí é um problema muito sério. É que existe o protocolo, ele não é utilizado por uma boa parte dos advogados e advogadas por falta de conhecimento e interesse. Então, a gente tem que disseminar isso constantemente, mas principalmente os magistrados e magistradas, que ainda não conhecem. É assustador para mim. Eu sinto dizer que o nosso tempo está esgotado, ele está acabando, ele está esgotado. Mas é um primeiro episódio, né? Com certeza, vocês que estão ouvindo, se quiserem que a gente volte a abordar essa temática, se quiserem trazer subtemáticas dentro da questão do protocolo de gênero, vocês podem sugerir aí nos comentários, que a gente pensa em um outro episódio para tratar disso novamente. Né, Amanda, eu só tenho a agradecer, né? Você inspira muitas advogadas e advogados também, e falar e ver que você fala do que você vive é muito importante, né? Porque a gente, como advogadas, como operadoras do direito, a gente sabe que a gente só pode falar de resultado a partir do momento que a gente testou aquilo ali, né? E eu conheço a sua advocacia de perto, eu sei que você usa o protocolo e já tive a oportunidade de ver os resultados nos seus processos da aplicação do protocolo, assim como já vi no meu, eu tenho certeza que as meninas também tiveram, né? Então eu vou passar a palavra para você encerrar, se despedir dos nossos ouvintes, né? Eu já deixo um abraço aqui para todos. Não se preocupe que nós também vamos ter episódios com Priscila, vamos ter episódios com Carol. Tem muita gente boa para receber aqui no podcast. E repito que se vocês quiserem fazer sugestões de temas ou até dúvidas sobre um tema que a gente já abordou, podem deixar nos comentários, que a gente vai estar sempre avaliando e pensando nisso para trazer novos episódios para vocês. Amandinha, palavra final para a gente. Pessoal, muito, muito obrigada mais uma vez. Agradecer aqui o convite. Eu acho que é uma temática não só que está em evidência, mas que ela é necessária. Hoje a gente fala sobre essa mudança do judiciário e é lindo quando a gente vê que acontece. Há pouco tempo, eu postei, acho que há umas 2 semanas, algo que eu não esperava, uma liminar em HC, onde o desembargador, ele citava o protocolo de perspectiva de gênero. E ele dava como motivo o porquê eu estou concedendo a domiciliar aquela mulher. E tem umas 2 folhas só sobre citação do protocolo de perspectiva de gênero. E, nesse caso, eu não havia falado, sequer citado no meu HC, porque o HC tinha tanta coisa para falar, que eu optei em deixar para falar sobre o protocolo de perspectiva de gênero dentro do processo. Eu não citei, eu sequer citei. E ele, um homem, ele cita na sua liminar, sem ter sido suscitado pela defesa. Algo justifica isso. E quando eu falo com muita felicidade sobre essa liminar em si, porque mostra que há uma luz no fim do túnel. Sim. Há uma mudança. Não é um desembargador tão jovem, é de um outro estado, não é daqui, por óbvio, né? Mas a gente vê que há uma luz no fim do túnel. E isso demonstra que outros homens, porque infelizmente a gente tem uma
uma barreira para a utilização do protocolo. Então, é muito mais fácil quando uma mulher, uma magistrada, ele utilize e não seja copiado por outros colegas. Mas se um homem ele utiliza, a probabilidade de ser copiado pelos seus colegas ela é muito maior. Então, isso mostra que, historicamente, nós estamos avançando com a possibilidade da aplicação do protocolo perspectiva de gênero, e utilizar o protocolo é um avanço, independente de onde você esteja sentado, independente da cadeira. O protocolo salva vidas, sim, e salva processos. Então, muitas vezes, como a gente bem falou aqui, a gente vê que aquele acha que aquele processo não tem mais uma possibilidade, e utilizando o protocolo, você cria uma tese. Porque você criou uma tese naquele momento ali, dentro de uma produção de prova. Então, eu acho que fica, hoje, eu quero trazer como uma leitura o protocolo, porque o protocolo existe, é muito citado dentro do direito penal, mas ele existe, e dentro do documento do CNJ, ele é dividido por áreas. Então, se você já é um advogado que atua no tributário, tira um tempinho para fazer uma leitura lá do que é o protocolo na tua área, de como aplicar, e conhecer advogados que fazem aplicação, conhecer promotores, debater com seus colegas. Se você é dono de um escritório grande, tragam pessoas que debatem sobre o protocolo de perspectiva de gênero com seus colegas, porque o protocolo não é só processual, é desde o momento que entra o seu cliente, independente de vítima ou de agressor, ou de qualquer área que você esteja ali atuando, a partir do momento que entra no seu cliente, no seu escritório, e que você vai ouvir aquele teu cliente, a história do teu cliente, você com escuta ativa, você já pode começar a iniciar o protocolo. Então, apliquem e vejam o quanto é benefício, além de se proteger também na sua atuação. É isso, obrigada a todos os ouvintes, obrigada Amanda, Pri, Carol. Nos vemos então no nosso próximo episódio.